Alguns casos nas crônicas policiais são tão chocantes que fazem perder a fé na humanidade. Felizmente, a maioria das pessoas ao nosso redor não representa perigo. Hoje, falaremos sobre um desses casos chocantes. Muitas garotas subestimam as diferenças culturais entre as pessoas. Claro, em qualquer país há aqueles que não conseguem se integrar totalmente à sociedade local, mas os migrantes, nesse sentido, frequentemente enfrentam dificuldades. Isso pode estar relacionado ao medo exagerado que as pessoas sentem, ou talvez a um perigo real de mistura cultural. De uma forma ou de outra, as pessoas principais da história de hoje exageraram nas diferenças culturais, o que levou à morte de uma mãe e um filho. Esse caso ocorreu na Suécia e serviu como novo motivo para chamar a atenção para problemas antigos. Saga Elneborg, de 20 anos, estava no 7º mês de gravidez. Durante esse período, ela estava namorando Mohammadi Nan Ibrahim, que era o pai do bebê que esperavam. Eles estavam juntos há cerca de 2 anos, e ela o chamava de Amin. Naquela fase, aguardavam o nascimento de um menino, segundo todos os prognósticos médicos. Ele estava saudável, então, em poucas semanas, Saga se tornaria mãe. Ela aguardava ansiosamente esse momento importante. A futura mãe se preparava meticulosamente, organizando tudo. Durante esse período, ela mantinha uma espécie de diário nas redes sociais, tirando fotos de como sua barriga crescia e compartilhando fotos das várias compras para o bebê. Ela gostava especialmente de postar sobre as roupinhas dele. Sua mãe, Melissa Rio, frequentemente visitava Saga para ajudá-la. Na véspera da tragédia, no dia 28 de abril, Saga deveria se encontrar com seu namorado. Ultimamente, haviam surgido muitos pontos de tensão no relacionamento, então o namorado a visitava menos frequentemente. Naquele dia, Saga informou a mãe que ele viria, e por isso Melissa não quis interromper a conversa deles. Saga era uma garota atraente, vibrante, mas também gentil e educada. Na escola, tinha muitos amigos, se integrava bem e era popular. Ela sonhava em construir uma família e ter filhos. Devido à sua beleza, tinha muitos admiradores, então sua mãe ficou surpresa quando conheceu Amin. A família de Saga tinha uma atitude reservada em relação ao namorado, devido à sua origem cultural diferente. No entanto, eles entendiam que poderiam surgir problemas ao conhecer a família dele, que era da Somália, especialmente depois que Saga começou a descrever em detalhes os problemas no relacionamento. Mesmo assim, Saga estava cheia de entusiasmo e otimismo, apaixonada por Amin, e queria manter o relacionamento, embora ficasse incomodada com o fato de ele esconder ela dos pais. Por volta das 13 horas do dia 29 de abril de 2023, Melissa Elneborg chegou à casa da filha no complexo residencial na cidade de Örebro, a centenas de quilômetros de Estocolmo. Ela pretendia ajudar a filha e levar alguns itens que haviam se acumulado em preparação para o nascimento do neto. Quando Melissa chegou ao apartamento, estava ao telefone com sua outra filha. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Tentou mais algumas vezes, mas novamente sem resposta. Isso a surpreendeu. Melissa bateu na porta, usou o interfone, ligou e mandou mensagens para a filha, mas, para sua perplexidade, não obteve resposta. Ela presumiu que a filha havia esquecido da visita da mãe e saído para resolver algo. No entanto, Melissa tinha uma maneira de entrar no apartamento sem a permissão da filha. Ela só não queria incomodar os jovens. A mulher tinha uma chave reserva, mas quando foi usá-la, percebeu que a porta estava destrancada, o que parecia muito suspeito. Saga era muito cuidadosa e sempre trancava a porta, mesmo se saísse apenas por 1 minuto para pegar o correio ou descer para a lavanderia. Ela jamais sairia deixando a porta aberta. Quando Melissa entrou no apartamento, ouviu o som da água na cozinha e correu para desligá-la. Gritou por sua filha, mas não obteve resposta. Na sala ao lado, sem luz, ela notou algo estranho. Quando Melissa acendeu a luz, gritou em horror ao ver sua filha no chão, sem sinais de vida. Ela estava pálida, com o rosto coberto pelo cabelo, e havia um cordão de lâmpada enrolado em seu pescoço. O mais assustador era a mesa pesada que havia caído sobre ela. Melissa correu até a filha, afastou a mesa e desenrolou o cordão de seu pescoço. Em seguida, ligou para os serviços de emergência, enquanto tentava realizar os primeiros socorros. A primeira coisa que Melissa notou foi que o corpo estava rígido e muito frio ao toque. Tudo indicava que Saga já estava morta há algum tempo. Apesar disso, a mãe tentou realizar a reanimação cardiopulmonar. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas, como esperado, apenas constataram a morte da jovem e do bebê. A polícia que chegou logo depois constatou que Saga tinha sofrido ferimentos na cabeça e no rosto.
Havia sangue coagulado por todo o rosto dela, misturado com joias espalhadas pelo chão. Não havia sinais de arrombamento, e os detetives inicialmente consideraram a possibilidade de suicídio. No entanto, após verificações nos dados do celular da vítima, descobriu-se que não havia nenhuma indicação de que Saga pudesse ter tirado a própria vida. Ela não tinha problemas psicológicos e, pelo contrário, estava cheia de vida e muito feliz, especialmente com a gravidez. Saga aguardava ansiosamente o nascimento do bebê e não poderia ter matado a si mesma e a seu filho. Os investigadores coletaram várias amostras de impressões digitais na cena do crime, sangue, materiais de DNA debaixo das unhas da vítima e também da mobília, para análise posterior. O legista determinou que Saga havia morrido por estrangulamento, com o tempo estimado de morte entre 1 hora e 3 horas da madrugada. Além da jovem mãe, o bebê, que pesava 1,7 kg, também foi examinado. Ele estava completamente saudável. Esses resultados apenas aumentaram a raiva de Melissa, que exigia justiça. Para ela, o ocorrido foi um choque devastador, assim como para a família e amigos de Saga. Ninguém poderia imaginar que alguém tão próximo dela fosse capaz de um ato tão cruel. Os detetives iniciaram a investigação imediatamente e falaram com os familiares da vítima. O primeiro depoimento foi o da mãe, Melissa. Ela contou que, no dia 28 de abril, Saga deveria encontrar alguns amigos em um restaurante local, e que ela mesma tinha se juntado ao grupo. Melissa notou que a filha estava nervosa, checando o telefone constantemente. Saga parecia preocupada, explicando que não queria perder uma mensagem do namorado. Ela disse à mãe que ele finalmente havia decidido contar aos pais sobre o relacionamento deles, mas estava preocupado com a reação deles ao fato de Saga estar no 7º mês de gravidez e eles ainda não serem oficialmente casados. Segundo Saga, Amin estava muito preocupado com isso e à beira de um colapso nervoso, pois sabia que seus pais, muçulmanos da Somália, com visões muito conservadoras, provavelmente não aprovariam o relacionamento. Saga, por outro lado, era cidadã sueca, com metade de sua origem na Tailândia e metade europeia, com uma visão de mundo moderna. Amin, embora crescido na Europa e mais moderno que sua família, ainda mantinha as tradições. Amin foi trazido para a Europa ainda criança por seus pais, que eram refugiados. Embora ele tenha crescido no continente europeu e fosse mais moderno do que sua família, ele ainda respeitava as tradições. Outro grande problema era o fato de que sua família era muçulmana, enquanto os parentes de Saga eram cristãos. Devido às diferenças de pontos de vista e tradições, o casal frequentemente entrava em conflito, e o relacionamento estava bastante tenso. Após a ida ao restaurante, Saga se despediu de sua mãe e amigas, que lhe desejaram sorte, sem imaginar que seria a última vez que a viriam viva. Ao que tudo indicava, após voltar para casa, a jovem foi assassinada. Os detetives acreditavam que Amin poderia ter contado à sua família sobre o relacionamento, o que gerou uma reação agressiva, levando à tragédia. No início da investigação, a possível participação dos familiares de Amin no assassinato foi verificada. O comportamento da mãe do rapaz levantou suspeitas, pois ela havia saído de casa tarde da noite, mas logo foi confirmado que ela apenas foi ao mercado e voltou em cerca de 15 minutos. Não foram encontradas evidências de que os familiares de Amin estivessem envolvidos no crime. A mãe de Amin também levantou suspeitas pelo modo como tratava o filho. Certa vez, ela descobriu que o carro de Amin estava estacionado perto da casa de Saga. Naquele momento, a família já suspeitava que ele estava envolvido com uma mulher cristã. Após esse incidente, a mãe, furiosa, escreveu para Amin dizendo que ele não era mais bem-vindo em sua casa, alegando que, se ele quebrasse as tradições, seria mais fácil para eles romperem os laços. Amin insistiu que não havia ido à casa de Saga e, com muito esforço, conseguiu convencer a mãe. Segundo Melissa, desde o início da gravidez, o relacionamento entre Saga e Amin se deteriorou. Havia rumores de que Amin queria que ela fizesse um aborto, temendo a reação negativa de sua família. Apesar disso, Saga decidiu manter a gravidez e ter o bebê, afirmando que, se necessário, o criaria sozinha. Em outubro, ela contou à sua família sobre a gravidez, e todos, incluindo Saga, estavam felizes. No entanto, durante esse período, o casal estava à beira de terminar. Saga frequentemente reclamava que a cultura de seu namorado era tão diferente da sueca que seria difícil encontrarem um entendimento comum se ele não mudasse sua visão. Alguns meses depois, parecia que as coisas haviam se estabilizado. Amin se adaptou ao estilo de vida de Saga e aceitou a gravidez. Parecia que ele também estava feliz por ser pai. Após isso, Saga se mudou para um novo apartamento. Ela decidiu alugar um lugar maior, com um quarto para o bebê, que começou a decorar.
Em março de 2023, o casal ainda estava junto, mas havia sinais preocupantes. Uma mulher chamada Diana confidenciou à Saga que Amin havia sugerido que alguém deveria chutar sua barriga algumas vezes para provocar um aborto espontâneo. Saga confrontou Amin, mas ele negou, dizendo que tudo era mentira. Melissa estava ciente desses eventos assustadores, mas não queria acreditar neles. No entanto, ao encontrar sua filha sem vida, tudo começou a parecer mais plausível. Os detetives começaram a reconstruir os acontecimentos, e logo descobriram que, em 27 de abril, Amin e Saga deveriam passar a noite juntos. No entanto, ele parecia estar evitando-a, atrasando-se intencionalmente no trabalho para não vê-la. Naquela noite, Saga lhe deu um ultimato, dizendo que ele deveria contar à sua família sobre o relacionamento, a gravidez e a mudança, ou terminariam. No dia 28 de abril, os dois trabalharam o dia inteiro e se comunicaram por mensagens. Saga aguardava notícias dele. Melissa comentou que sua filha estava ansiosa e nervosa durante esse período, provavelmente devido às tensões com o namorado. Os detetives verificaram o telefone de Saga e confirmaram que ela e Amin estavam trocando mensagens ativamente até as 23h15 do dia 28 de abril. Na última mensagem, Amin disse que não contaria sobre o relacionamento sua família, insistindo que sua família era mais importante que um filho fora do casamento. Saga estava visivelmente desapontada com essa decisão e continuou tentando convencê-la a contar a verdade. Ela afirmou que, de qualquer forma, a família dele saberia, já que ela planejava exigir apoio financeiro para o bebê. No final das conversas, ambos concordaram que Amin finalmente contaria à sua família sobre Saga e o bebê. Ele respondeu que estava tão nervoso que sentia que seu coração estava prestes a saltar do peito. Esta foi a última mensagem dele antes de Saga ser assassinada. Na opinião dos detetives, a insistência de Saga e o risco de ela mesma contar à família de Amin poderiam ter dado a ele o motivo para atacá-la. Amin tornou-se o principal suspeito. O rapaz de 22 anos insistiu que não estava envolvido no crime, afirmando que, na noite do assassinato, ele estava com sua família para confessar o relacionamento. No entanto, os dados de geolocalização mostraram que isso era mentira. Ele havia ido ao apartamento de Saga. Curiosamente, no início do interrogatório, Amin não foi informado sobre o que havia acontecido com Saga. Durante o interrogatório, ele se comportou estranhamente, permanecendo calmo e até fazendo piadas com os detetives. Quando mencionaram o endereço do apartamento onde o corpo de Saga foi encontrado, ele não demonstrou nenhuma reação, parecendo fingir que não sabia do lugar. Quando finalmente lhe disseram que ele era o principal suspeito, Amin passou a se defender, alegando ter um álibi. Amin afirmou que estava dirigindo com um amigo durante o assassinato de Saga, mas o amigo estava ao telefone com outra pessoa e se recusou a confirmar o álibi. Mesmo com o álibi desmoronando, Amin continuou insistindo que havia visto Saga pela última vez na noite de 27 de abril, o que contradizia suas próprias declarações anteriores. Ele então começou a admitir que havia estado no apartamento e conversado com Saga sobre a necessidade de contar à sua família. Ela insistia que ele deveria se mudar para sua casa para que pudessem formar uma família de verdade. Durante a investigação, os detetives confirmaram que Amin nunca havia passado uma noite inteira com Saga no novo apartamento, temendo que sua família descobrisse. Ele prometia se mudar, mas sempre inventava desculpas para não cumprir suas promessas. Devido ao comportamento suspeito, Amin foi preso enquanto as investigações continuavam. Ele permaneceu detido por vários meses, até que a acusação conseguiu reunir provas convincentes de sua culpa. Segundo a promotoria, havia evidências suficientes para garantir uma condenação. Durante a investigação, cães farejadores especialmente treinados foram usados para confirmar a presença de várias evidências e rastros. O advogado de defesa argumentou que os cães não deveriam ser considerados uma fonte confiável de provas, mas essas não eram as únicas evidências. A análise de DNA demorou mais para ser concluída, mas, quando finalizada, eliminou todas as dúvidas. Amin havia estrangulado Saga com o fio de uma lâmpada enquanto ela dormia no sofá. No entanto, para a polícia, isso não foi suficiente para o criminoso. Ele arrastou Saga para o chão e tentou derrubar sobre ela uma pesada mesa de 30 quilos, na tentativa de causar um aborto. Saga lutou desesperadamente, protegendo a barriga e o bebê, mas acabou ferida na perna. Amin então decidiu terminar de estrangulá-la usando o tampo da mesa, colocando sobre o pescoço de Saga. Ela perdeu as forças, tentando se defender e ofegante, incapaz de mover o pesado objeto. Quando Saga morreu, a mesa ainda estava sobre seu pescoço, pressionando-a contra o chão. A mesa deixou uma marca profunda em seu corpo. Após o crime, Amin tentou encenar um roubo,
espalhando várias gavetas e objetos pela casa. A defesa argumentou que Saga havia sido vítima de assaltantes que roubaram dinheiro e alguns eletrodomésticos. A promotoria, no entanto, sustentou que essa encenação apenas agravava a culpa do criminoso. Alguns dos itens supostamente roubados foram encontrados com Amin durante as buscas. O jovem, por sua vez, insistia que os itens encontrados eram seus objetos pessoais, além de presentes dados por uma amiga. Um argumento decisivo foi o fato de que traços de DNA do rapaz foram encontrados sob as unhas da vítima. Além disso, o legista constatou que Saga havia tido relações sexuais com seu parceiro pouco antes de morrer, e Amin afirmava que isso havia acontecido com consentimento dela, dias antes da morte. Naturalmente, a promotoria duvidava da veracidade das palavras do acusado, além de destacar para o júri a mentira constante que permeava todos os depoimentos do suspeito. Muitas evidências de DNA de Amin foram encontradas no apartamento da vítima, apesar de inicialmente ele ter afirmado que não conhecia o endereço e nunca tinha estado lá. Os investigadores também conseguiram provar que a mulher chamada Diana, que havia reclamado de Amin, estava falando a verdade. Em seu histórico de buscas na internet, foram encontrados vários registros alarmantes, como pesquisa sobre a possibilidade de um chute no abdômen da mãe causar a morte do bebê. Durante o julgamento, foram apresentadas muitas mensagens trocadas entre Saga e Amin desde novembro de 2022, período em que começaram os conflitos devido à gravidez. Nas últimas conversas, trocadas em 28 de abril, Saga tentava encorajar Amin a contar à sua família sobre o relacionamento deles. Ela claramente pressionava, o que a defesa do réu tentou usar como argumento em seu favor. Contudo, isso não justificava o crime cometido. A promotoria estava convencida de que, em vez de ir falar com sua família, o criminoso foi até o apartamento de Saga e nunca teve a intenção de contar a verdade aos pais, temendo a reação deles. A pressão que Saga exerceu o encurralou, e ele a matou de forma fria e cruel por medo de seus próprios pais. A defesa alegou que as amostras de DNA de Amin encontradas sob as unhas de Saga poderiam estar lá há muito tempo, já que eles estavam em um relacionamento. No entanto, Melissa, a mãe de Saga, afirmou que sua filha tomava banho regularmente e o havia feito pouco antes de morrer. A mãe conhecia bem a obsessão de Saga com limpeza, especialmente durante a gravidez, e não acreditava que sua filha ficaria suja por mais de um dia após encontrar Amin. Era óbvio que Saga havia tomado banho e trocado de roupa antes de morrer, o que indicava que os vestígios de DNA eram recentes e surgiram durante a agressão. Surpreendentemente, após a morte de Saga, Amin rapidamente removeu de seu Snapchat, apagou suas contas nas redes sociais e limpou suas atividades recentes. Para os detetives, ficou claro que ele estava tentando ocultar sua conexão com o crime. No entanto, os dados excluídos foram facilmente recuperados e adicionados às provas contra ele. Embora não houvesse uma evidência direta, o comportamento do assassino demonstrava sua indiferença em relação à vítima. Durante a investigação, foi constatado que, por volta das 20 horas, Amin estava nas proximidades do prédio de Saga, mas não se aproximou ou entrou, como se estivesse esperando algo. Provavelmente, ele estava ganhando coragem para o ataque ou esperando que Saga adormecesse. Em seguida, houve um silêncio repentino. Entre a meia-noite e as 2 horas, o celular de Amin não foi usado, embora seu amigo Samir tenha tentado contatá-lo, mas foi ignorado. O sinal do telefone foi rastreado para o mesmo complexo onde Saga morava, o que desmascarou outra mentira de Amin, que alegava estar em casa com seus pais nesse período. O telefone de Amin voltou a funcionar às 2h16 da madrugada, momento que coincidiu exatamente com a hora estimada da morte de Saga e do bebê, segundo o legista. A história de Amin mudou várias vezes durante o inquérito. Em um determinado ponto, ele inventou uma história sobre uma gangue de assaltantes. Segundo ele havia escondido uma bolsa de dinheiro na casa de Saga, mas nunca explicou de onde veio essa grande quantia. O acusado alegou que assaltantes invadiram a casa de Saga para roubar essa bolsa, e ela acabou sendo assassinada ao tentar impedir o crime. A promotoria conseguiu refutar essa versão. Em primeiro lugar, não havia sinais de arrombamento. Era evidente que Saga havia deixado seu assassino entrar voluntariamente, ou ele tinha uma chave do apartamento. Isso correspondia às capacidades de Amin. Durante os 9 meses em que permaneceu preso, o acusado nunca confessou o crime e negou qualquer envolvimento. Mesmo assim, a promotoria conseguiu reunir uma base sólida de evidências, tanto diretas quanto indiretas. Embora Amin nunca tenha admitido, ele concordou que tinha medo de contar à sua família sobre Saga. Ele afirmou que realmente amava sua namorada e o filho que estavam esperando, mas acreditava que sua família o rejeitaria. Segundo ele, os pais tinham visões tão conservadoras que, em sua opinião,
ele não tinha direito de se envolver com uma mulher europeia. Após ouvir os argumentos da acusação e da defesa, o júri deliberou. No dia 9 de junho de 2024, os jurados decidiram, por unanimidade, que Mohamed Amin Ibrahim era culpado do assassinato premeditado de sua namorada, condenando-o à prisão perpétua. Mesmo assim, Amin continuou insistindo que amava Saga e seu futuro filho e que jamais teria pensado em machucá-los. Ele afirmou que a violência não fazia parte de sua natureza e que esse havia sido o primeiro crime de sua vida. Durante a investigação, descobriu-se que Amin frequentemente se encontrava com outras mulheres, mesmo durante os 2 anos de relacionamento com Saga. Embora ele tenha negado ter envolvimentos extraconjugais, ficou comprovado que ele teve encontros íntimos com várias mulheres. Isso manchou ainda mais sua imagem, que seu advogado tentava desesperadamente proteger. O advogado de defesa continuou a alegar que Amin não era culpado e que Saga havia sido vítima de um assaltante, prometendo lutar pela liberdade de seu cliente e anunciando que apelaria da decisão. A apelação foi apresentada logo após o veredito, mas o resultado ainda é incerto. Apesar da condenação por assassinato, Amin não foi acusado formalmente pela morte do bebê, o que causou indignação na família de Saga, pois a morte da criança foi ignorada. Desde o início, esse caso chamou a atenção da mídia e do público, reacendendo o debate sobre imigrantes, especialmente de países muçulmanos, que nos últimos anos têm chegado cada vez mais à Suécia. Muitas pessoas acreditam que eles têm dificuldades em se integrar à sociedade europeia e seus valores, recusando-se a aceitar pessoas de outras culturas, apesar de estarem, em essência, como visitantes. O assassinato brutal, motivado por diferenças culturais e religiosas, abalou a sociedade, levando muitos a exigir que o governo tomasse alguma atitude. Outros, porém, defendiam Amin, insistindo que ele não era culpado. A família de Amin argumentava que ele nunca havia demonstrado tendência à violência, o que convenceu muitos, fazendo com que ele recebesse um apoio considerável. Na visão dos familiares de Saga, Mohamed Amin não estava preparado para assumir a responsabilidade de ser pai, mas o réu continuou a afirmar que amava sua namorada e filho, mesmo após suas mortes.